conforme a consciência e a mente estão imbuídas da verdade, à medida em que tornamos Deus parte de nossos dias e de nossas noites, gradualmente as experiências errôneas da vida humana começam a desaparecer. No início, os alunos às vezes se perguntam quais os benefícios que estão experimentando com essa comunhão com Deus, até que se lembrem dos poucos dias de trabalho que perderam por doença, quão poucos dólares tiveram que ser gastos em cuidados médicos, medicamentos e hospitalização, ou como sua renda permaneceu estável em tempos de crise econômica ou subiu em espiral. Eles provavelmente estavam procurando por algum tipo de demonstração espetacular, algum tipo de milagre vindo do céu. Mas a vida espiritual não é assim. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem ainda não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado como despertar espiritual ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem já vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre as experiências errôneas, sobre o sofrimento. Você pode compartilhar a sua visão sobre como se livrar do sofrimento? Ô Gilson, é bastante curioso o fato de que nós queremos nos livrar do sofrimento, mas sem investigar a natureza desse elemento presente, que está nesta dor, que está nesse conflito, nesse medo, frustração, raiva, ansiedade, ou qualquer um desses estados que nós conhecemos e reconhecemos em nós, que produzem sofrimento. Nós não queremos investigar a natureza desse que sofre. Nós queremos apenas nos livrar da ansiedade, do medo, da preocupação, da dor da solidão. Mas, de fato, Gilson, o que nós precisamos para a real liberação ou libertação da dor, que é esse conflito, desordem, confusão interna, que nós chamamos de sofrimento, é investigar a natureza do eu. Quando você está sofrendo, não existe uma separação entre você e o sofrimento. Ansioso, você é a própria ansiedade. Com medo, você é o medo. Então, por que criar essa ilusão? Nós temos feito isso por desatenção? Nós temos feito isso por hábito, por condicionamento psicológico. Eu me refiro a essa divisão. Nós falamos de alguém medroso. Mas quando é que iremos compreender com clareza que não existe alguém medroso se o medo não está? Repare como é simples. Não existe alguém medroso se o medo não está lá. Não existe alguém com raiva se a raiva não está lá. A presença da raiva é a presença desse alguém. A presença do medo é a presença do medroso. Então, para de fato nos livrarmos do sofrimento, nós temos que investigar a natureza do eu, que é a natureza desse que sofre.
Nós estamos cultivando, alimentando, sustentando a presença desse eu, que é o elemento que se estabelece na experiência, criando a ilusão da separação. Ele se estabelece na experiência do medo, criando a ilusão desse experimentador do medo. Não existe tal coisa como uma separação real entre a experiência do medo e o experimentador do medo. Portanto, o pensamento, ele estabeleceu em nós um truque para sustentar a sua continuidade. E o truque é a imagem do experimentador, é a imagem do pensador separado do pensamento, do experimentador separado da experiência, do medroso separado do medo, do sofredor separado do sofrimento. É isso que nós precisamos compreender. A clareza sobre isso, a visão disso, é autoconhecimento. Ter esta compreensão, ter esta visão, é finalizar esta posição, esse posicionamento de crença, de conceito, de ideia, de imaginação, de que existe de fato uma separação entre o pensador e o pensamento, entre o sofredor e o sofrimento, entre aquele raivoso e a raiva. Então, a verdade, Gilson, sobre uma vida livre de sofrimento é a vida livre do sofredor. No momento em que ficar claro para você que esse mim, esse eu, esse que sofre, não está separado do sofredor, nesse momento você elimina esta separação. E ao eliminar essa separação, a nossa relação com o sofrimento, o nosso contato com o sofrimento é algo completamente diferente. Você não vai agora lidar com o sofrimento para se livrar dele. Porque você sabe que não existe esse você separado do sofrimento, quando o sofrimento está presente. Quando fica claro que não há esta separação, não há mais o que fazer, quando o sofrimento está presente. E quando nós não nos movemos para fazer algo contra o sofrimento, como se livrar do sofrimento, fugir do sofrimento, explicar o sofrimento, quando não fazemos isso, não sustentamos mais essa separação. E quando não sustentamos mais essa separação, o sofrimento se completa. Ele não tem espaço para manter a sua continuidade, quando não existe mais esta divisão. Observe que é basicamente isso que nós temos feito. Nós estamos constantemente tentando se livrar do sofrimento, escapar do sofrimento, explicar o sofrimento. O elemento presente nessa operação é sempre o próprio sofredor. Esse sofredor é o próprio sofrimento. Então, todo e qualquer movimento para se livrar, para fazer algo contra,
é o próprio movimento da sustentação, da continuidade desse elemento, que é o sofrimento, que é o sofredor. Observe uma coisa muito básica aqui, bastante simples. Quando você está com raiva de alguém, essa pessoa aparece para você na sua mente. O pensamento dela surge. Não é só esse sentimento, essa sensação, essa emoção. Há uma imagem daquela pessoa. As palavras que ela diz ali, o que ela está fazendo ali. Essa recordação, essa imagem, essas palavras, na verdade, a presença do pensamento. O pensamento sustenta o sentimento, a sensação, a emoção. A presença do pensamento alimenta a raiva. Quando você descobre que esse pensamento, essa imagem, essa historinha voltando, está dando continuidade a essa sensação, a esse sentimento, a essa emoção, quando você olha para isso, quando apenas olha e deixa de alimentar isso, o que ocorre? Quando você para de alimentar o pensamento sobre ele ou ela, o que ocorre nesse sentir sobre ele ou ela? Observe. Você não pode continuar tendo raiva de alguém sem a lembrança dele ou dela. É a lembrança dele ou dela, do que ele disse, do que ele fez, do que ele agora está dizendo de novo, do que ele agora está fazendo de novo. É a sustentação do pensamento, a sustentação do sentimento, da emoção. E por que isso ocorre? Porque existe a ilusão de uma identidade aqui, que não quer, que não gosta, que quer se livrar, ou que quer se vingar. Todo esse movimento interno, todo esse jogo psicológico de continuidade do ego, de continuidade do eu, é a própria continuidade do sofrimento, ou a própria continuidade da raiva. Quando você aprende a olhar, a observar, a constatar, sem interferir, isso se desfaz. Isso não se sustenta. Portanto, quando você vem e pergunta como posso me livrar do sofrimento, olhe para isso, olhe para essa imagem, para essa lembrança, para esse sentimento, sensação quando surgir. Apenas olhe para isso. Não olhe para se defender, para se proteger, para tentar se livrar. Não olhe para justificar, para racionalizar, porque tudo isso é parte do próprio jogo do pensamento. Apenas olhe. Nós não sabemos olhar, nós não sabemos escutar, não sabemos perceber. Em geral, percebemos para interferir, olhamos para gostar ou não gostar, escutamos para concordar ou discordar. Ou seja, estamos sempre colocando uma identidade presente
neste momento. O que é olhar? O que é escutar? O que é perceber? Essa é a base do autoconhecimento. Essa é a base da meditação. Essa é a base para o fim do eu, para o fim do ego. E, portanto, para o fim do sofredor, para o fim desse com raiva, desse com medo. O real convite à vida em liberdade. E, portanto, livre de desordem e confusão. É o convite para uma vida livre do modelo do pensamento, da continuidade da memória, da continuidade do passado. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, como posso me libertar da ansiedade? Ô Gilson, mais uma vez, a presença da ansiedade é a presença do ansioso. Quando é que você está vivendo a ansiedade? É quando está presente, trazendo o futuro para si mesmo. O futuro que você não quer, o futuro que você não deseja. Esse futuro é a imaginação do pensamento. Não existe nenhum futuro sem a presença do pensamento. Como não existe nenhum passado sem a presença do pensamento. Então, lidar com a ansiedade é lidar com o pensamento. Mas aqui nos deparamos com uma grande dificuldade, que é a ideia de alguém para lidar com isso. Não existe esse alguém para lidar com a ansiedade. Não existe esse alguém para lidar com o passado ou com o futuro. Esse alguém é o pensamento. Veja, o próprio pensamento nos dá a ideia de que aqui estamos presentes tendo ansiedade. Nós não estamos presentes tendo ansiedade. A ansiedade está presente. Mas não existe esse alguém ansioso. Ou melhor, não existe tal coisa como uma separação entre essa ansiedade e esse alguém. Estamos diante de um único fenômeno. É isso, Gilson, que nós precisamos compreender. Não existe nenhuma separação entre alguém ansioso e a ansiedade que ali está presente. O que temos é um único fenômeno. E quando encaramos assim, olhamos para isso desta forma, este quadro não se sustenta. Este fenômeno chamado ansiedade não se estabelece. Veja como é fundamental isso. Quanto mais você quer se livrar da ansiedade, mais ansioso você se torna. Observe que quando você está preocupado e quer se livrar da preocupação, mais preocupado você se torna. Quando está com raiva e quer se livrar da raiva, o que quer que você esteja fazendo, intensifica ainda mais essa raiva. Para esse mim, para esse raivoso. E é bem simples isso. É porque não há qualquer separação. Então, a forma real de lidarmos com a ansiedade ou com algum quadro interno de sofrimento, de desordem, é olhar para isso sem escolha. Não faça qualquer escolha. A escolha do tipo, eu não quero sentir isso. Isso está aqui. Não existe esse eu. Quando colocamos esse eu para escolher,
nos separamos desse quadro. E isso sustenta o quadro. Isso sustenta essa condição, que aqui no caso é uma ansiedade, ou uma preocupação, ou um medo. Veja, uma forma de medo, de ansiedade, de preocupação, é a presença de um quadro onde não existe nenhuma separação entre esse que está no quadro e o próprio quadro. Assim, quando aprendemos a olhar, a escutar isso, a perceber isso, o que significa olhar, perceber, escutar, é simplesmente olhar, perceber, escutar. Não é interferir com isso. É ver que isso está aqui. Um conjunto de memórias carregado de uma sensação, ou de um sentimento, ou de uma emoção. Olhe para isso, apenas olhe. Coloque toda a sua atenção para esse olhar, para esse perceber, para esse escutar. E isso se dissolve. Observe que nós estamos presos nesta grande pegadinha do pensamento, desse modelo de mente condicionada, porque nós estamos sempre resistindo ao que não queremos, lutando contra o que não queremos e se agarrando, tentando controlar e manter conosco tudo o que nós queremos. Esse é o movimento da mente egóica. Esse é o movimento do nosso condicionamento psicológico. Isso está sustentando esse padrão de identidade do eu, de identidade egóica. Em alguns momentos, o eu está em prazer. Em outros momentos, ele está em dor. Quando a dor chega, o eu quer se livrar daquilo. Quando o prazer chega, ele quer mais daquilo. Essa é a vida egóica, essa é a vida da mente, esta é a vida do eu. Então, a sustentação é da separação, quando quer mais do prazer. É da separação, quando quer se livrar da dor. Portanto, nós não sabemos lidar com o momento presente, com aquilo que surge externamente e internamente. Nós não sabemos lidar com a vida como ela acontece, porque olhamos para ela a partir deste mim, deste eu, que faz avaliações, que faz comparações, que vive dentro desse padrão, desse modelo de escolhas. Romper com esta ansiedade, romper com o medo, romper com o sofrimento, é romper com esse eu, com esse ego. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes,
podemos ter uma visão e uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.